Olá pessoal, sou o Daniel do Suporte Análise Solo e vim apresentar para vocês o novo sistema Análise Solo 2019. Vamos começar formando usuário e senha. Então essa é a tela inicial do sistema Análise Solo. Aqui apresenta um gráfico de compras, né, e os créditos que você tem disponíveis. E aqui você tem o número de acessos, você tem quantidade de análises pendentes que você tem registrado e análises concluídas. São alguns gráficos para você compreender toda a dinâmica do sistema. Para começar uma nova análise é bem simples. Você clica em nova análise, você vai, no caso, cadastrar uma propriedade, né? Aqui eu já tenho algumas propriedades cadastradas. Você vai clicar em nova análise. Então aqui você tem que informar alguns dados, número da amostra, data da análise, o laboratório. E aqui você vai informar alguns dados referentes à análise do laboratório, né? Então eu vou colocar aqui alguns dados, vou preencher rapidamente esses dados para a gente não perder tempo. Bom, após o lançamento da análise, eu venho para essa tela que é a tela principal do sistema, a tela de processamento. É aqui que funciona toda a dinâmica do sistema Análise Solo, é o coração do sistema. O primeiro passo para fazer a correção do solo é escolher os calcários. Tá? Então aqui você tem o primeiro calcário, no caso se você vai trabalhar com um calcário só, né? Então eu tenho a opção de trabalhar com um calcário e também eu tenho a opção de trabalhar com 2 calcários, quando eu trabalho com associação de calcários. No caso da associação de calcários, só explicando rapidinho, não é que eu vou misturar os calcários, tá? Eu vou aplicar um calcário, depois eu vou aplicar outro calcário. Qual a vantagem de você trabalhar com associação de calcários? Porque assim, tem situações que você não consegue atingir relações de equilíbrio ideais entre nutrientes se não utilizar 2 calcários. Tá? Porque quando você trabalha, por exemplo, com dolomítico, calcário dolomítico, o calcário dolomítico ele é 1 para 1. Praticamente o que vai aumentar de cálcio vai aumentar de magnésio. Então por isso que tem solos que o pessoal trabalha muito com calcário dolomítico e o magnésio ele fica em excesso no solo. O primeiro passo é escolher o calcário. Eu escolho o primeiro calcário e o segundo calcário. Eu vou definir o teor que eu quero de magnésio no solo. Tá? Então eu posso colocar, por exemplo, eu quero 16% de magnésio no solo, certo? Daí eu posso definir a saturação. Aqui o bacana é que você pode trabalhar com a saturação que você quiser. Tá? Então, por exemplo, no Mato Grosso eu trabalho com 60% de saturação. Ótimo, vai vir aqui no campo de saturação e colocar 60%. Mas no Paraná o pessoal trabalha com 70% ou 80%, você vai vir e colocar 80%. Então esse campo ele é livre, você pode pôr a saturação que você achar melhor. Tá? Então vou colocar 80% só para a gente fazer uma simulação. Então o teor desejado de potássio, vou deixar 3,7, que é a correção de potássio, tá? E o fósforo na correção eu vou deixar sem correção, só para a gente simular. Então olha só, eu tenho três quadros aqui, né? O primeiro quadro é a correção com calcário dolomítico, então ele vai me mostrar como que ficaria o solo nessa saturação de 80 com o calcário dolomítico. Então ele está falando para aplicar 4 toneladas e 800, 4.800 quilos, né? Você pode acompanhar algumas relações, como é que ficam as relações entre cálcio para magnésio, cálcio para potássio, magnésio para potássio e cálcio mais magnésio para potássio. Então você pode perceber como que ficaria o solo com o calcário dolomítico. A outra opção, ele me traz o calcário calcítico. Como é que ficaria esse solo se eu for corrigir com calcário calcítico? Tá? Então eu não vou entrar muito em detalhes quadro a quadro, mas é só para você perceber que o sistema ele te dá todas as opções, desde um calcário, trabalhando com calcário dolomítico, ou calcário calcítico e associação de calcários. Então assim, nesse caso, o que é o ideal fazer? Trabalhar com associação de calcários. Então nessa última tela, você vai ter a opção de usar o calcário branco e o calcário escuro, o calcário dolomítico e o calcítico. Então aí sim, você tem uma situação de 60% de cálcio, 16% de magnésio, tá? E nessa situação seria a mais indicada, porque você tem um equilíbrio entre os nutrientes. Tá? Você pode perceber as relações teóricas
você está dentro do que é o ideal trabalhar. Aqui você pode simular, tipo, não gostei de 80, vou colocar 76. Aí você vem, põe 76 e simula. Então ele vai trocar todos os dados aqui e você vai simulando até você visualizar aquela que mais ficou dentro do que você trabalha. Então, por exemplo, vou deixar 76. O último quadro seria o mais indicado, que seria a associação de calcários, tá? Não teria como você fechar essa situação trabalhando com um calcário só, tá? Porque ou estoura o cálcio ou estoura o magnésio, fica com excesso de cálcio ou com excesso de magnésio. Então a gente vai trabalhar nesse caso com a associação de calcários. Após a conclusão, você vai emitir o laudo, né? Aquele que você mais achou que ficou interessante, você emite o laudo. Tá, aqui a tela então dos laudos que foram gerados. Dentro você pode abrir o laudo de correção, né? Então aqui você tem os dados do laboratório, resultados analíticos, né? Que são os dados do laboratório. Você vai ter a situação do complexo de troca, que são aquelas relações, tá? que você estava elevando, né? E por último você tem o que é para ser aplicado. Tá? Então tem a saturação que você definiu, os calcários que você escolheu, né? Aqui o óxido de cálcio e o óxido de magnésio e as quantidades. Também, além dos calcários, você vai ter os produtos. Além do diferencial do sistema análise-solo poder associar calcários para atingir essas relações de equilíbrio, em 2019, esse ano, nós lançamos a opção de criar um laudo de adubação por tabelas. Essas tabelas elas respeitam as comissões estaduais de fertilidade. Vou gerar o laudo aqui só para a gente ver como que ficou no sistema análise-solo 2019. As opções de geração do laudo de adubação das culturas você pode fazer por exportação ou pelas tabelas. Lembrando que as tabelas elas vão respeitar as comissões estaduais de fertilidade. Tá? O que é exportação? Exportação é aquilo que nós defendemos, que é assim, você corrige o solo, tá? Você corrige com calcário, você corrige com cloreto e você corrige com fósforo. Então você vai corrigir o solo, as deficiências nutricionais do solo. Depois que você corrigir o solo, você vai entrar com o que a planta vai exportar. Então por isso que o método é de exportação. O que a planta vai exportar, você vai repor. Por quê? Porque o solo já está corrigido, não existe deficiência mais no solo. Então, a partir disso, após a correção, você vai entrar com adubo somente para repor o que está sendo extraído. Tá? Então, é o que nós defendemos. Entretanto, existe a opção de tabelas. Vamos fazer um laudo de adubação da cultura pelo método das tabelas. Então, a gente seleciona a tabela, vamos colocar aqui São Paulo, a cultura. Eu vou escolher pasto consorciado, grupo 1. Lembrando que o grupo 1 é só clicar no ponto de interrogação, que ele tem aqui todos os tipos, né, de pastagens. É só você procurar aqui qual o grupo que pertence, o que você trabalha. Aí você vai colocar a fase que você quer, a fase de adubação, né? Então vamos escolher a fase de manutenção, tá? Aí assim, aqui embaixo ele está dizendo quanto que você precisa pôr para o pasto consorciado, quanto você vai precisar pôr de NPK. Tá? Então aqui nesse caso é 0 de nitrogênio, 50 de fósforo e 50 de potássio. Aqui embaixo no quadro verde você tem as fórmulas recomendadas. Como é que funciona as fórmulas recomendadas? O sistema, em função da necessidade da cultura, vai te trazer aquela fórmula que atende mais rapidamente a necessidade da cultura. Então vamos escolher aqui 0,2010, né? Aí assim, quando você escolhe a fórmula, ele já está apresentando aqui a quantidade que você precisa aplicar dessa fórmula. Então para fechar essa quantidade, essa necessidade da cultura, você precisa colocar 250 kg por hectare dessa fórmula. Tá? Então ele vai fechar 50 do P2A5, que é o fósforo, e o potássio, pode ver que ele fecha 25 nessa fórmula aqui. Então assim, não está fechando, está faltando 25, né? O sistema automaticamente vai te dar o que você precisa pôr em cobertura para fechar esses 25 que faltou.
porque a fórmula fechou 25, mas faltou 25. Então, automaticamente, ele te dá o cloreto de potássio, 42 kg por hectare, para fechar esses 25 que está faltando. Aqui você pode brincar bastante com essas fórmulas. Você pode trocar, por exemplo, não trabalho com 0,2010, eu quero 0,1800, no caso, fórmula sem potássio, né? Então, se eu optar pela 0,180, nitrogênio não precisava, o fósforo fechou e o cloreto também fechou. Então, nesse caso, o cloreto de potássio, como ele não tem na fórmula, ele vai te trazer já a cobertura que você tem que jogar, cloreto de potássio, 83 kg, para fechar a necessidade da cultura. E aqui você pode simular várias formas, inclusive se, por exemplo, você usa uma fórmula específica, é possível cadastrar, dentro aqui de cadastrar produtos, você tem um local que é para cadastrar essas fórmulas. Tá? Então, aquela fórmula específica que você trabalha, você pode entrar no menu e cadastrar essa fórmula. Então, assim, ela vai trazer sempre a fórmula que atende mais rapidamente a necessidade da cultura, tá? E aqui você pode ficar trocando, você coloca uma outra fórmula, tá? Então ele vai mudando aqui, por exemplo, 0,2020 ele já fechou, não precisou nada em cobertura, tá? Você não precisa pôr nada em cobertura, a própria fórmula já fecha a necessidade da cultura. Assim, aí você pode trocar a cultura, por exemplo, vamos simular uma outra cultura, por exemplo, mamão. Então, mamão, fase de plantio. Aqui você tem a necessidade da cultura, 20 de nitrogênio, 60 de P2O5 e 30 de potássio. Tá? Aí você tem os produtos recomendados, as fórmulas, né, recomendadas. Vou escolher aqui 0,180. Então, ele já está me dando aqui que eu preciso colocar dessa fórmula, que na verdade é o super simples, né? Eu preciso colocar 333 gramas por cova para poder atender essa necessidade da cultura. Então ele fechou 60 de fósforo, potássio não tem, né? E nem nitrogênio. Em relação à fórmula, então eu não tenho nitrogênio, eu tenho 18 de fósforo e 0 de potássio. Então vai precisar colocar em cobertura. Tá? Ele já dá automaticamente o que eu preciso pôr em cobertura. Então ele vai me indicar ureia, 44 gramas por cova, e o cloreto de potássio, 50 gramas por cova. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com ureia, eu trabalho com sulfato de amônio. Ótimo, você vem aqui no campo da ureia e troca por sulfato de amônio. Tá? Então ele já troca quanto você precisa de sulfato de amônio para fechar na necessidade da cultura. Então ele está dando 100 gramas por cova de sulfato de amônio. E aqui você pode, inclusive, acrescentar, mas eu quero sulfato de amônio e ureia. Então você vem e coloca ureia. Ele está dizendo aqui, a quantidade da primeira opção já contempla a quantidade de N ou K. Então essa quantidade que você colocou de sulfato de amônio já tá fechando a necessidade da cultura. Então vamos trocar aqui para 50, tá? E agora sim colocar ureia. Agora funcionou, porque você está colocando 50 gramas em cada cova de sulfato de amônio e para fechar ele tem que colocar 22 gramas de ureia em cada cova para poder atender essa necessidade. Então aqui assim, você pode ficar simulando, pode trocar a fórmula e ele sempre vai te dando essa quantidade em cobertura. Tá? Ele sempre vai fechar. Então por isso que o laudo de adubação, o sistema sempre fecha quanto para você. Tá? Então você escolhe a fórmula e o sistema ele sempre vai fechar a necessidade que precisa para a cultura. Eu vou simular uma outra cultura, no caso a batata, fase de adubação plantio, né? Plantio na batata. Então a necessidade da cultura, você vê que a batata ela precisa bastante fósforo e potássio, né? Aí ele vai me mostrar as fórmulas que vão atender mais rapidamente essa necessidade da cultura. Então, eu vou colocar, por exemplo, uma fórmula aqui 4,30,20, né? Então, assim, nessa fórmula 4,30,20, eu vou aplicar 1.000 kg por hectare dessa fórmula e ela vai me fornecer 40 de nitrogênio, tá? 40 de nitrogênio, ela está fornecendo 300 de fósforo e 200 de potássio. Você vê que não está fechando. Então, o que precisa?
em cobertura, vai precisar de ureia, ele está colocando 267 kg de ureia e mais o cloreto de potássio, 83 kg de cloreto de potássio para poder fechar essa quantidade. Aí é assim, aqui que entra a simulação. Eu não trabalho com ureia, eu trabalho com sulfato de amônio. Você vem, troca a ureia por sulfato de amônio. Então ele já automaticamente vai te dar a quantidade que você precisa colocar de sulfato de amônio para fechar essa necessidade da cultura. Tá? Aqui você pode, inclusive, reduzir. Se você não quer 600, quero aplicar 300. Então você vai precisar de um complemento, no caso, vou colocar ureia. Então, com a ureia, tá? Ele me deu uma quantidade de 133 kg por hectare de ureia, fechando o total que precisa para a cultura. Então ele sempre fecha, tá? Sempre vai fechar a necessidade da cultura. E a fórmula, você pode trocar essa fórmula, tá? Você muda o produto aqui, você coloca outras fórmulas e ele sempre vai mudando. Então, por exemplo, quero 4,30,12. Então, ele já trocou, ele vai puxar a ureia de novo, tá? Aí, se você não quer ureia, você vem e muda. Nitrato de potássio, por exemplo. Então, ele já te dá. Você viu que ele já assumiu com o cloreto, então ele vai considerar esse potássio do nitrato, então ele já elimina o cloreto. Então, ele é todo interligado, tá? O que você altera no nitrogênio, ele vai mudando para os outros nutrientes também. Uma ferramenta que otimiza o tempo do cliente, porque ele não vai precisar ficar adicionando adubo, adiciona um adubo aqui, adiciona um adubo ali. Você pode fazer tudo numa tela, tá? Então numa tela só você escolhe a fórmula, escolhe a cobertura e ele fecha tudo quase que automaticamente, ele já te dá as quantidades. Após o fechamento dos nutrientes, você emite o laudo, que ele está dizendo botar um pouco mais de ureia. Aqui ele está colocando algumas informações complementares, né, para a cultura. E se você quiser digitar alguma coisa, alguma observação que você acha necessária, você coloca nesse campo aqui. Finaliza. Então aqui está o laudo, né, com os resultados analíticos, que é o laudo do laboratório, os dados do laboratório. Aqui os nutrientes que a cultura pede, tá? E os produtos que você está colocando, que você definiu lá atrás. Então, 4,30,12, 1 tonelada por hectare, e os produtos em cobertura, nitrato de potássio e ureia. Há mais algumas informações complementares, e aí esse é o laudo de adubação de manutenção. A tela de cadastro de produtos, eu vou entrar aqui para mostrar, você tem a opção de cadastrar os produtos para utilizar na correção, tá? Lá na correção do solo, onde define a saturação e tal, você pode cadastrar produtos também. Se você tem algum produto específico que você quer utilizar, e descendo a barra, você tem os produtos para utilizar na adubação. Então, é aquilo que eu falei, se tem uma fórmula que você utiliza e não está disponível, você vem aqui e cadastra a fórmula que ela vai aparecer lá na hora de gerar o laudo. Do lado direito você tem os produtos de cobertura. Então, se tem algum produto específico também que você utiliza, você pode cadastrar ele na tela de adubação e cobertura. E aqui você tem de cobertura de nitrogênio, cobertura de potássio, tá? E cobertura de enxofre. Então, você tem essas opções aqui de cadastrar o produto. Bom, pessoal, essa foi a apresentação do novo Sistema Análise Solo 2019. E só lembrando que nosso suporte técnico ele é 24 horas, tá? Tanto por e-mail como por WhatsApp. E qualquer dúvida que você tiver, nós estaremos de prontidão para responder. Obrigado a todos.